Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Mundo Fernando Fê. Graças a Deus por hoje. Bom pessoal, para que todos tenham entendimento, esse é um quadro que vai se chamar, ou já se chama na verdade, Leigo Opina. O objetivo desse quadro é dar opinião sobre diversos assuntos esses que podem estar agora no momento, muitas pessoas estarem discutindo na atualidade, ou pode ser qualquer assunto que seja interessante e que visa aí, no caso, o meu ponto de vista, né? A minha forma de enxergar as coisas, e como eu não entendo de muitos assuntos, mesmo não entendendo, como eu gosto de falar bastante, eu vou dar a minha opinião, que não será técnica muitas vezes, será somente o meu ponto de vista em relação a tal assunto que eu vou trazer aqui no Leigo Opina, aqui no canal Mundo Fernando Fê. Bom, para dar início ao primeiro assunto, eu quero falar a respeito sobre o conflito internacional entre a Rússia e a Ucrânia. O que eu quero dizer a respeito disso eu acho uma imbecilidade a guerra. No meu ponto de vista, a guerra só deve existir para você defender o seu território de uma invasão hostil do seu inimigo. Sabemos que os poderosos, os países mais ricos, ou a elite, né, dos países, eles querem ser cada vez mais fortes, mais poderosos, e eles sempre vão visar, independente da história. Não estou aqui para falar de contexto histórico. Para mim, a história ela vai mudando com o tempo. Você faz a sua demarcação de terras, você domina certo assunto, porém esse assunto ele pode ir mudando com o tempo. Tem que ver se a história, se aquilo que foi feito no passado é algo que traz valor à vida humana, né? Se dá valor a coisas que são realmente importantes, ou é simplesmente uma história de uma pessoa louca, ou de uma pessoa que pensa que ela é maior do que os outros. E se for isso, é uma coisa que deve ser esquecida, né? Uma coisa que deve ser não deve ser colocada em pauta, no meu ponto de vista. Se a história é para benefício de todos, se é para o crescimento, é para acompanhar a evolução do ser humano, ou da vida como ela existe, eu acho que é válido. Se é para degradação, se é para uma demonstração de força, uma estupidez, para mim não é válido. A história para mim não serve para nada se não for para a edificação das pessoas, ou se não for para você ter um ponto inicial para saber como era no passado aquilo que você faz hoje na atualidade com tecnologia, com mais rapidez. Então a história para mim é simplesmente aquele contexto de coisas do passado que serve para eu ter uma noção do que aconteceu e aquilo que eu quero ou não fazer de acordo com a história que me foi contada. Independente então da história do que aconteceu com a Rússia no passado, se naquela região aonde está ali tendo aquele conflito era dominada, se aquela região era dominada pelos russos antigamente e agora faz parte da Ucrânia, qual é o erro de fazer parte hoje da Ucrânia? Teve aquela separação da União Soviética, né? E ficaram aqueles dois blocos ali como sendo reconhecidos pelo governo da Ucrânia, pertencentes, no caso, à Ucrânia. Aí vai o
o líder russo, ele se sente maior do que os outros, se sente mais forte do que os outros. Ele quer porque quer, por uma estratégia militar ou por uma estratégia de governo, ou para mostrar a força, né, que tem, poderio militar, poderio bélico, mostrar que pode esmagar qualquer nação que que tente opinar contra o seu governo. Então eu acho que é somente uma forma de um estúpido, uma pessoa que se sente maior do que Deus, de dominar uma região que é bem menor do que o seu país, colocar ali toda a sua força militar, que, visto no caso na televisão, não tem como comparar o poderio bélico da Rússia com o da Ucrânia. Você vê praticamente crianças, jovens, pegando em armas para defender a honra do seu país, que ele é pequeno, mas as pessoas farão o possível, né, para defender a sua integridade. E infelizmente o que eu vi hoje, atos desumanos, de blindados passando por cima de carros de civis, não tem necessidade de fazer isso, meu. Ato desnecessário. Para mim é uma estupidez a guerra. Essa guerra não trará nenhum benefício para ninguém. Na minha opinião, os países mais fortes, os países que podem intervir contra essa ação da Rússia, deveriam usar a mesma força ou maior contra a Rússia, pelo que eles estão fazendo. Eles estão massacrando pessoas, eles estão destruindo uma nação, destruindo um país, por causa de dois blocos, por causa de dois estados que fazem parte daquele país. É impressionante o ser humano como chega num ponto desse, no século XXI, tratar com guerra, tratar com a destruição de um povo, porque você tem a história que você acha que está a seu favor e que você tem que dominar aquelas regiões e pronto. Não importa quem você tenha que atropelar, não importa quem você tenha que matar, para conseguir ali anexar ao seu país duas regiões. Que idiotice, cara. Eu acho que deveria ser cortadas as relações exteriores com um país desse, com um país que mata as pessoas simplesmente porque acha que o outro é menor e que você tem mais poder, que você tem mais força. É simplesmente um ato de estupidez o que o governo russo está fazendo contra o governo da Ucrânia. Eu não vou prolongar muito esse assunto. Não é algo legal de se contar, de ver que pessoas estão morrendo por causa do interesse de um líder, por dois blocos, para pertencerem à sua nação, achar que ele pode entrar no país e tomar à força aquilo que ele acha que é dele. Todos nós estamos debaixo da autoridade de Deus. Não existe nenhum ser maior do que Deus, e com certeza esses líderes, esses caras que se acham os bons do mundo, eles enfrentarão o Senhor. Todos nós iremos para o julgamento, isso é fato. Mas eu acho que cai um peso maior quando a pessoa tem um poder em sua mão, tem a força. Ele pode medir, no caso, com a justiça, aquilo que é bom ou que é ruim. E todos conhecem a força de um governo, de um país. Ninguém é inocente o suficiente para poder. A Ucrânia nunca declararia guerra à Rússia. Eles têm que se defender de alguma forma. Mas um ato desse, um ato desnecessário de guerra num tempo desse,
Gente, é realmente o fim do mundo, é realmente desprezível um país que faz um ato desse. Para mim, eu repudiaria se fosse um representante do governo, eu repudio como ser humano, e se fosse do governo, se tivesse autoridade, eu faria alguma coisa para banir a relação com esse país, independente da força do país. Eu tenho que confiar na força do meu povo. Eu tenho que confiar na força que Deus me dá para guiar a minha nação, e independente daquele que A, B ou C, que tenham relações comerciais, isso não deve me motivar. Não é isso que deve motivar um país. Se o país é independente, se o país realmente todo ano canta lá que é independente e se acha bom, não deve depender de economia externa, de ajuda externa. Não é porque acontece isso que você vai mexer nos preços das coisas. Isso acontece de propósito, né? Esses conflitos, essas guerras, acontecem de propósito. É para desestabilizar o mundo, para mostrar às pessoas: olha como eu sou forte, que eu posso fazer isso com qualquer pessoa, com qualquer país. E simplesmente ninguém faz nada. Os líderes vão aplicar sanções econômicas, mas por um cara que quer saber de matar e destruir, por um cara que está autorizando os tanques de guerra a atropelarem carros de civis, isso já não é guerra. Isso é ato desumano, e eu acho que essas forças esses países fortes devem intervir, e com uma ação militar contra a Rússia com a mesma força ou maior, porque o que está acontecendo é um genocídio, é algo que não deveria estar acontecendo. Para mim, eu repudio totalmente a ação da Rússia contra a Ucrânia. Essa é a opinião de quem não entende o porquê da guerra, mesmo sabendo que a guerra existe desde o princípio, desde que o mundo foi fundado, existe guerra no mundo. Fica aqui então essa opinião no canal aqui nesse bloco Leigo Opina, no canal Mundo Fernando Fê. Eu desejo que este conflito acabe logo, que os inocentes, que as pessoas que buscam a Deus sejam protegidas, que todos os filhos de Deus que estão na Ucrânia sofrendo ataque da Rússia sejam protegidos pela mão poderosa do Senhor, e que isso acabe logo, essa imbecilidade acabe logo, para o bem de todo mundo, e tanto da Rússia, principalmente da Ucrânia, que está sofrendo agora com os ataques. Fiquem todos com Deus, boa noite, força a todos os ucranianos. Repudio totalmente a ação da Rússia contra a Ucrânia. Boa noite, até o próximo vídeo. How it's supposed to feel.